Estamos em condições de começar a fazer esta nossa audição relativamente à petição aprovação do Estatuto de Vítima para crianças inseridas em contexto de violência doméstica. Começo por cumprimentar as subscritoras que estão hoje connosco aqui, a doutora Francisca Magalhães de Barros e a doutora Dulce Rocha. Um cumprimento muito especial à doutora Dulce Rocha por todo o trabalho e também já é uma pessoa muito conhecida de todas e de todos nós e já veio a esta casa também participar em muitas audiências sobre esta temática, portanto, muito bem-vinda. Doutora Francisca Barros, eu penso que é a primeira vez que está aqui no âmbito de uma audição deste género, também muito bem-vinda. E começava por lhe dar a palavra para fazer uma primeira exposição da vossa petição, depois passo a palavra aos grupos parlamentares e, no final, voltarei a passar-vos a palavra para as respostas ou para os comentários finais que entenderem oportuno fazer. Assim sempre. Pode falar sem máscara, sim. Senhoras e senhores deputados da Assembleia da República, antes de mais, boa tarde. O motivo pelo qual estamos reunidos aqui hoje deve ter um propósito comum a todos os partidos políticos: o bem-estar e proteção de todas as crianças que vivem. Já dezenas de testemunhos foram dados, mostrando a efetiva falta de estatuto e as consequências devastadoras, tanto físicas como psicológicas, comprovadas cientificamente. Urge, por isso, então, unir esforços de relatórios que já foram apresentados, neste caso pelo Grevio, a referir que Portugal não inclui as crianças como vítimas que assistem a episódios de violência doméstica. Para que isso deixe de ser realidade, cabe-nos a nós todos mudar essa postura e mais que seja clarificado de forma imediata o Estatuto de Vítima com a alteração do Código de Processo Penal, artigo 67-A. Obrigada. Passo agora a palavra à doutora Dulce Rocha para qualquer ou eventual questão jurídica. Muito obrigada. Passaria então a palavra à doutora Dulce Rocha. Faz favor. Desliga. Muito boa tarde. É realmente um gosto voltar aqui a esta casa e a esta comissão. As nossas leis podem sempre ser aprofundadas e clarificadas e melhoradas. É esse o grande desafio do direito, quer dizer, nunca está... Nós às vezes redigimos e depois vemos na prática que não se concretiza aquilo que nós pensamos. Portanto, a última alteração... Eu lembro-me que achavam que já estava e realmente essa interpretação é possível. Ainda há bocado eu ao telefone estava a falar com o professor Rui Pereira e estávamos a dizer isso, quer dizer, nós pensávamos, até com o Pedro Carlos Vasconcelos, quando olhamos para o artigo 67 é possível essa interpretação, é a melhor interpretação na nossa ótica, não é? Só que a prática tem demonstrado que como há pessoas que não pensam exatamente como nós, e temos exemplos disso, agora há pouco tempo, um professor da Faculdade de Direito pensa ao contrário do que nós pensamos, não é? Quer dizer, essa interpretação que não é unívoca pode dar origem a posições diferentes. E assim, tem-se verificado que em muitos tribunais de instrução criminal, quando há magistrados do Ministério Público que requerem, por exemplo, declarações para memória futura,
em casos em que a criança observou, em que a criança assistiu, em que manifestou sofrimento, em que teve terrores noturnos e fez xixi e deixou de falar, quer dizer, em que se verificam consequências a nível do comportamento da criança que significam que sofreu, mesmo assim, os juízes não deferem o requerimento para audição para declarações de memória futura. E depois o Ministério Público tem que recorrer. Ainda há pouco tempo houve um caso que foi muito falado, houve um recurso que foi interposto para o Tribunal da Relação de Évora e o Tribunal da Relação de Évora, passados 6 meses, deu a decisão e foi provido o recurso. Foi provido o recurso, só que, entretanto, o miúdo sofreu horrores, porque pensava, tratava-se de um jovem de 15 anos, tinha assistido à agressão violentíssima da sua mãe, e o miúdo dizia que não queria prestar declarações, não queria ir a tribunal, tinha muito medo, de tal forma que esse indivíduo matou outra companheira a seguir e, entretanto, foi preso por ter sido... estava preso preventivamente nessa altura. Portanto, são pessoas muito violentas, nós não podemos pensar que esta gente tem o mesmo modelo de pensamento que nós, são pessoas diferentes, não é? E as crianças apercebem-se disso, sofrem imenso. Portanto, a lei tem de ser absolutamente clara e dizer que, aliás, vi hoje de manhã, mandaram-me, creio que pelo WhatsApp ou pelo Messenger, já não sei, em Espanha estão exatamente a discutir isso mesmo. Veio, portanto, o Governo lá está, apresentou uma proposta nesse sentido, para ficar absolutamente claro que as crianças são vítimas, que presenciam a violência ou que se apercebem da violência, não são só as que presenciam, mas as que porque eles às vezes trancam-nos nos quartos e vão bater nas mães e elas apercebem-se e põem-se a escutar à porta e sofrem a saber que nem sequer as podem defender, que alguns querem-nas defender, coitados, quer dizer, põem-se à frente e apanham também e tal. Bem, isto são dramas muito trágicos e... Portanto, o que esta petição pretendia, e por isso é que uniu tanta gente, é que isto fique claro, que seja inequívoco. Claro que nós até já tínhamos pensado entre nós que gostávamos muito que fossem discutidas outras questões, que se fosse possível, fosse criada até uma comissão interdisciplinar, que fosse sugerido por esta comissão que houvesse uma comissão que quisesse discutir também, por exemplo, as penas, molduras penais dos abusos sexuais de crianças, por exemplo, não é? Que se está a ver que são gritantemente pequenas e leves e, além disso, são suspensas e que, portanto, merecia essa discussão mais alargada. Claro que nós somos todos de uma geração, pelo menos eu e o Dr. Filipe, somos de uma geração que não quer o aumento das penas, mas são daquelas penas da burla, da propriedade que tem em conta a propriedade privada. Aliás, agora até na nova encíclica Fratelli Tutti, o Papa diz que a propriedade privada não é absoluta, que tem uma função social, quer dizer, já é reconhecido que há outros direitos, os direitos fundamentais, esses sim, que merecem uma tutela penal mais robusta e, portanto, era natural que nos preocupássemos com essa questão e que pudesse, pelo menos, ser discutida esta situação de vermos cada vez mais penas suspensas na sua execução aplicadas em processos que nos repugnam tanto. O próprio crime de violência doméstica é um crime que é muitas vezes repetido. As pessoas passam a vida a ser vitimizadas, 30 anos, 20 anos. Então a sua doutora Elsa Paes sabe muito bem que foi secretária de Estado da Igualdade e todos sabemos, aliás, quer dizer, mas
uns temos uma experiência diferente de outros, não é? Portanto, essa repetição, quer-me parecer que poderia provocar uma moldura penal diferente, um limite máximo maior, porque são pessoas que sofrem toda a vida e depois os indivíduos ficam com pena suspensa. Isto é uma coisa absolutamente revoltante. Bem, portanto, primeiro que tudo, acho que isto podia haver um consenso relativamente à clarificação da lei, ao artigo 67, ficar aqui explanado que as crianças que assistem ou que se apercebam e que têm, que são vítimas. O estatuto é isto, não é nenhum livrinho a dizer estatuto de vítima. As pessoas dizem outro estatuto sim, não é. Queremos é que fique claro na lei que a criança tem direito a uma indemnização, tem direito a ser afastada do agressor, tem direito a ser ouvida como deve ser, não é? Sem medos e sem fazer xixi pelas pernas abaixo. Quer dizer, é isso que nós queremos. Queremos que fique claro na lei. Agora, se fosse possível que, a propósito desta alteração legislativa, houvesse uma ideia de alargar o âmbito, não é? Ver se seria adequado refletirmos bem sobre esta questão, porque, quer dizer, é um sofrimento atroz que depois, na prática, não há efeito reparador das penas. A vítima, as penas têm os efeitos de prevenção especial, de prevenção geral, da reinserção. Nós não queremos aqui, a retribuição não é o objetivo principal, não é? Mas, quer dizer, a reinserção é que é o importante. Mas, quer dizer, se a vítima vê que nada acontece ao agressor, isso é um sofrimento duplamente agressivo para ela, quer dizer, revive aquilo tudo, foi ao tribunal, disse tudo o que sofreu e ainda por cima vê o homem na rua, que geralmente é o tio, o padrasto, o pai, o avô, quer dizer, geralmente é. Claro que também há mães agressoras e tive algumas e muito perversas, mas estava a falar no que geralmente acontece. E, de facto, talvez merecesse essa discussão, essa reflexão mais aprofundada para vermos a tutela penal. Até porque o próprio direito penal, o próprio Código Penal, não pode continuar a tratar a criança como mera circunstância agravante, não é? Se o crime é praticado em frente à criança, é uma circunstância agravante. Se a criança passar a ser vítima, isso tem que ser revisto, porque fica aqui uma incongruência. Portanto, quer-me parecer que seria apropriado ver o Código Penal. Isso era ótimo. Mas essencialmente é isto. Até em sede de futura revisão constitucional, voltar à carga com a questão da localização dos direitos da criança, que estão lá para o artigo 69, quando poderiam estar nos direitos fundamentais, digo eu. Não é? Era essencialmente isso. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Dulce Rocha. Muito obrigada, doutora Francisca Magalhães de Barros. A petição está exposta, também ficam alguns pedidos já feitos. Esta petição foi assinada, subscrita por 44.793 subscritores, portanto, obrigatoriamente será discutida em plenário e esta audição também decorre de uma obrigação legal, dado que tem este número de subscritores. Assim sendo, passaria a palavra à senhora deputada do Partido Socialista, Isabel Moreira. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Deputada Elsa Paes. Muito obrigada pela vossa presença. Eu queria começar por cumprimentar todas e todos os subscritores da petição em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Dizer naturalmente, como já aqui foi referido, que ela será discutida em plenário e, portanto, merecerá toda a consideração por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E, aliás, todos os grupos parlamentares podem naturalmente fazer a reflexão e as iniciativas legislativas que entenderem,
mas eu não podia deixar de fazer as seguintes reflexões rapidamente, independentemente da reflexão interna que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista venha a fazer. Em primeiro lugar, sobre a análise da situação, nós sabemos que a violência doméstica é um crime terrível, um crime que mais mata em Portugal, mas em todo o caso, também dar conta nesta vossa audiência de que falamos muitas vezes das mulheres e das crianças vítimas deste crime terrível e também é importante passar a mensagem que por força não só do quadro jurídico-penal que temos, mas da rede que temos, há muitas e muitas mulheres e crianças que são salvas todos os dias e, portanto, que a rede e o sistema jurídico-penal funcionam e acho que é importante também transmitir esta mensagem no momento em que disse que são tantas as penas suspensas, tantas as pessoas que veem o crime a ser repetido e que é verdade, é um crime absolutamente trágico, mas também é importante passar a mensagem que a rede vai sendo através dos sucessivos governos, aperfeiçoada e o sistema jurídico-penal também, e é bom que as pessoas façam queixa e que não sintam medo de fazer queixa, e há muitas mulheres e muitas crianças e muitas famílias, se quiserem, que são salvas diariamente e que conseguem mais tarde refazer a sua vida. Relativamente aos temas conexos, eu vou ser breve, penso que conhecem a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista relativamente aos aumentos de penas. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por princípio, não vê no aumento de penas grande vantagem, até por estudos comparativos relativamente a outros países ou estados de outros países que vêm aumentando penas e não se vê nisso refletido nenhuma diminuição da criminalidade no que toca a este aspecto, não obstante concordar com o que disse de que há um vício na base do Código Penal que vem do antigo regime, que é a consideração dos crimes económicos e dos crimes contra pessoas e das valorações subjacentes a esses dois crimes, e isso criou, de facto, valorações diferentes que poderia levar a uma reconsideração de todas as penas, e aí diria que não apenas as penas relativas à violência doméstica ou aos crimes sexuais, ou mesmo a todos os crimes contra as pessoas, mas a uma reconsideração de todo o Código Penal, se quiser, porque acho que há um erro de base que vem do antigo regime, e eu diria que a propriedade privada não é, como disse, um direito absoluto, como está reconhecido na encíclica que referiu e como está reconhecido na Constituição, não é um direito absoluto. Relativamente ao que está referido na petição, eu gostava de insistir na ideia, independentemente das alterações que defendem, de que a criança hoje já tem estatuto de vítima, já é considerada vítima e às vezes choca-me um pouco por reação a uma petição que naturalmente respeitamos, que haja, na reação à existência dessa petição, pessoas que estão convencidas que Portugal as crianças não têm estatuto de vítima, que assistiram a um crime de violência doméstica é juridicamente irrelevante, quando evidentemente não é irrelevante, e de que não acontece nada do ponto de vista processual a uma criança que tenha sido vítima ou que assista a um crime de violência doméstica. E penso que é importante passar a mensagem de que uma criança já tem estatuto de vítima se for vítima. E é essa a questão que se coloca do ponto de vista jurídico-penal. Claro que do ponto de vista emocional nós podemos considerar que há muitas situações em que as crianças são vítimas, mas do ponto de vista jurídico-penal nós temos que definir o que é ser vítima. Por exemplo, já passaram por aqui projetos de lei nos termos dos quais, em termos práticos, o que sucederia era que, imagine, um agressor batia numa mulher na rua, estavam 5 crianças a passar e ele cometeria, se esse projeto de lei fosse aprovado, 6 crimes em concurso. Ora, isto seria, está a ver, mas é que muitas vezes isso é o que acontece. Acho que, de qualquer forma, um aspecto que não está referido na petição e que merece a nossa reflexão e que vai de encontro às vossas preocupações é o próprio artigo 152, que realmente cria uma confusão quando fala, por um lado, no progenitor, nos descendentes, nas crianças que assistem e depois na agravante. E acho que podemos dar também aí um contributo no sentido de fazer uma harmonização
no número 2 e na linha correspondente, na linha C, não é? Do 152, penso que estou a ver bem, que a letra é muito pequenina, mas penso que sabe a qual é que me estou a referir. A linha D, perdão. E fazer uma harmonização no artigo 152, penso que é possível para ficar mais claro, apesar de ser possível uma interpretação clara, tal como ele está, mas para não gerar as dúvidas interpretativas que tem gerado. Mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença. Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Moreira. Passaria a palavra à Sra. Deputada Márcia Passos, do PSD. Faz favor. Obrigada. Muito boa tarde. Começo naturalmente por cumprimentar a doutora Francisca de Magalhães Barros e a doutora Dulce Rocha e, nas vossas pessoas, todos os peticionários que se associaram a esta petição, que merece naturalmente a nossa máxima atenção e máxima atenção do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Eu começaria por dizer que tudo o que possamos fazer para acautelar e para melhorar o bem-estar das nossas crianças e jovens é pouco. Portanto, tudo é pouco para incrementar o bem-estar das nossas crianças. E, portanto, esta é a primeira nota que eu vos deixo, uma nota que demonstra a nossa abertura total para pensar e repensar estas questões sempre que for necessário. E se é agora que é necessário, então cá estamos também para o efeito. Por outro lado, também nos parece que a questão de ser considerada vítima no que respeita à criança também já está devidamente acautelada no nosso ordenamento jurídico. Também nos parece que está devidamente acautelada. Agora, aquilo que nos dá a entender é que, de facto, poderá existir uma deficiente aplicação da lei pelos nossos tribunais. Isso não se combate normalmente com alterações legislativas. Combate-se nos tribunais, como sabem, de outras formas. Contudo, também pode não ser exagerado fazermos uma clarificação se verificarmos que de facto se impõe. Porque se há matéria em que não devem existir dúvidas interpretativas, se bem que o mundo do direito é rico exatamente por causa disso, mas se há matéria onde não deve haver tanto espaço para dúvidas interpretativas, é nas matérias que têm a ver com a violência doméstica e com a qualidade de vida e o bem-estar das crianças. Também gostaria de dizer o seguinte, há pouquinho na intervenção que a doutora Dulce Rocha fez, falou de facto do sofrimento, que é um sofrimento atroz que as nossas crianças têm quando assistem a atos de violência. A nós quer-nos parecer que este sofrimento não se combate apenas com alterações legislativas desta natureza. Penso que é necessário fazermos uma reflexão transversal a outras áreas que não só a área do direito e, portanto, não será alterar as molduras penais ou até clarificar, porventura, alguma norma que nós vamos combater de todo, como sabemos, este sofrimento. E, portanto, acho que há muito caminho a percorrer no que respeita a esta matéria. Acho que a discussão podemos aproveitar até para fazê-la, pode ser o momento, deve ser feita envolvendo muitas outras áreas profissionais que não só o direito, de forma a podermos, de facto, não só combater, mas minorar este sofrimento que estas crianças que são vítimas sofrem com os atos a que assistem. E, portanto, é esta reflexão que também internamente, em termos de grupo parlamentar, iremos fazer e estamos disponíveis, como referi, e certamente em plenário e não só, continuaremos a trilhar caminho no sentido daquilo que nos expuseram. Portanto, abertura total, como disse, e termino como comecei, abertura total por parte do nosso grupo parlamentar para pensar e repensar estas questões tantas vezes quanto forem necessárias para que o bem-estar das crianças seja acautelado. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Muito obrigada, muito boa tarde e muito obrigada pela iniciativa, pelo trabalho, pela dedicação e pela determinação que emprestam a esta causa.
Bem, eu escuso dizer, vocês saberão que o Bloco de Esquerda está em sintonia com aquilo que, e com o vosso entendimento de qual é o problema efetivamente. Se está claro que as crianças são vítimas nos vários diplomas do nosso ordenamento jurídico, eu acho que está claro que as crianças são vítimas quando são vítimas diretas, quando são o alvo direto da violência. Aí não temos absolutamente dúvidas nenhumas. E temos em vários diplomas precisamente essa clarificação, e não há dúvida nenhuma em relação a isso. A questão está precisamente, aliás, naquilo que disse também a senhora deputada Isabel Moreira, em perceber se o facto de crianças estarem sujeitas a um ambiente de violência, de discriminação, de intimidação, de perseguição, durante muitas vezes uma vida inteira, não é a sua vida inteira, o seu tempo de vida durante a infância, e de assistirem a agressões constantes, se isso é, se entendemos considerar que isso é violência e que isso prejudica o desenvolvimento e o bem-estar da criança ou não. Porque é esta a questão. A questão, aliás, como já noutros países, em vários países em que esta alteração foi feita, as crianças eram consideradas vítimas quando eram o alvo direto da violência, não é? Quando são alvo de maus tratos, enfim, como está definido até na Lei de Proteção de Crianças e Jovens e noutros diplomas. No país vizinho, em Espanha, por exemplo, esta alteração aconteceu em 2015 e foi precisamente a mesma alteração que nós estamos aqui a discutir. É de perceber se as crianças que, não sendo o alvo direto da agressão, assistem a ela, são sujeitos a este tratamento durante anos seguidos, se devem ou não ser consideradas vítimas. No entendimento do Bloco de Esquerda, como no entendimento percebe-se não só por esta petição, mas por esta petição também, mas por várias outras manifestações de várias pessoas com conhecimento na matéria, com experiência na matéria, com responsabilidades até na matéria, têm vindo nestes últimos tempos a expressar, e portanto que é esse entendimento que sim, que estas crianças são vítimas. Este entendimento, aliás, também decorre daquilo que está previsto, que está definido como maltrato na Convenção dos Direitos da Criança, que diz precisamente que o maltrato é qualquer ação, omissão ou maltrato negligente, não acidental, que prive a criança dos seus direitos e do seu bem-estar, que ameacem ou interfiram com o seu pleno e saudável desenvolvimento físico, psíquico e ou social, e cujos autores podem ser pessoas, entidades ou a própria sociedade. E, portanto, este é um entendimento de maltrato para a criança. E, nesse sentido, o Bloco de Esquerda entende que estarem, de facto, neste tipo de ambiente, assistirem a estas agressões, muitas vezes tão violentas, que é de facto maltrato, e por isso devem ser consideradas vítimas nessas condições. O Bloco de Esquerda já apresentou várias iniciativas nesse sentido, já uma aqui foi referida também, tentámos fazer tentámos sugerir várias formas de clarificar esta questão de que quando as crianças vivem nestas situações, não sendo o alvo direto, devem ainda assim ser consideradas vítimas e ter direito precisamente a todas aquelas questões que a doutora Dulce Rocha aqui referiu, e ter isso completamente clarificado para toda a gente. Fizemos várias tentativas e estivemos sempre abertos a que qualquer grupo parlamentar fizesse propostas de alteração. Quer dizer, nunca apresentámos coisas fechadas, como é evidente. Apresentamos um projeto, uma ideia, e fica aberto em especialidade, se os outros grupos parlamentares assim o entenderem. Não foi o caso. O projeto que apresentámos na legislatura passada foi chumbado, o projeto que apresentámos nesta legislatura foi chumbado, e temos um outro projeto neste momento que está, portanto, que desceu a esta comissão, à primeira comissão, e evidentemente estamos abertos a todas as propostas, a todas as propostas de alteração, a todas as ideias dos outros grupos parlamentares para melhorar e para clarificar realmente esta situação. Consideramos que efetivamente está na hora de se clarificar isto, porque uma coisa é aquilo que o legislador e a intenção do legislador, e eu acredito
obviamente que ela tenha sido a de, como nós aqui entendemos que estas crianças são vítimas, outra coisa é aquilo que se passa realmente na prática. E na prática nós temos, quase todos os dias, temos eco de situações em que crianças nestas situações não são devidamente protegidas porque não são entendidas enquanto vítimas pelos tribunais. E, portanto, é esta clarificação que importa. Portanto, com toda a abertura para arranjar a melhor solução, para alterar o artigo que for necessário, o diploma que for necessário, e, portanto, muito obrigada, mais uma vez, pela vossa iniciativa. E eu já agora só referir que a petição foi assinada por 44.000, mas acho que já continuou a recolher assinaturas, já tem muito mais assinaturas e continuará certamente ainda a recolher, porque há de facto um consenso relativamente a esta matéria na sociedade, e não é só um equívoco, é o consenso de que as crianças, mesmo que não são alvo direto, devem ser consideradas vítimas nestas situações. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra ao Sr. Deputado do PCP, António Filipe, faz favor. Muito obrigado, doutoras. Nossos cumprimentos pela vossa presença aqui. É sempre com muito interesse que os ouvimos, particularmente do Dulce Rocha, que já em várias causas tem colaborado aqui com a Assembleia da República, e particularmente com esta comissão. Naturalmente que nós conhecemos os motivos desta petição e da vossa vinda aqui. Como a Sra. Deputada Isabel Moreira referiu, já houve discussões nesta Assembleia sobre este problema e em que as iniciativas legislativas que estiveram em discussão não pareceram ser as mais adequadas, designadamente pela latitude com que concebiam esta ideia da atribuição do Estatuto de Vítima à criança, sendo certo que é evidente que em muitas situações isso se justifica e evidentemente, como a doutora Luz Rocha reconheceu, a boa aplicação da lei permitiria que os problemas existentes pudessem ter uma resolução melhor do que efetivamente têm em muitos casos e efetivamente assim sendo, nós não fechamos a porta a que possa haver um ajustamento legal que permita, ou seja, que dificulte interpretações menos adequadas ou menos corretas da legislação. Isso, muito bem, quanto a isso não há nenhuma postura fechada da nossa parte e, portanto, estamos receptivos a que possa haver uma alteração que possa corresponder melhor ao objetivo que o legislador, é a nossa convicção, sempre pretendeu. Também não somos propriamente entusiastas do aumento de molduras penais. Parece que a questão fundamental não é essa, a questão fundamental é que haja condições práticas para que as situações sejam detectadas e sejam investigadas, julgadas, punidas onde tiverem que ser e que as pessoas sejam protegidas atempadamente, ou seja, que os mecanismos processuais estabelecidos funcionem independentemente das molduras penais. Mas, como digo, nós não fechamos a porta à discussão de iniciativas legislativas que visem aperfeiçoar as regras legais de proteção das vítimas de violência doméstica e, inclusive, também das crianças que por presenciarem e viverem essas situações também são vítimas. Isso para nós é de facto inquestionável e, portanto, agradeço a vossa presença e a vossa contribuição. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Jacinto Catar Moreira, faz favor. Portanto, eu iria iniciar, obviamente, por cumprimentar as senhoras e iniciar imediatamente por referir que é fundamental que tenham efetuado e insistido com esta iniciativa. Isto porque, na minha ótica, e após
um ano de assembleia, é mais ou menos óbvio que se efetivamente desejarmos melhorias da legislação que vão de encontro à realidade e vão de encontro à urgência, que às vezes até é uma urgência cotidiana, têm de ser os cidadãos e as cidadãs a insistir, não é? Insistir nisto. Isto porquê? Porque nós estamos aqui num ambiente com diferentes óticas, diferentes ideologias, diferentes sensibilidades sobre áreas por ali fora, e até que uma iniciativa legislativa seja mais ou menos consensual, é já oriundo de um esmiuçar bastante específico, e é necessário que hajam iniciativas cidadãs das entidades que nos exija estarmos sucessivamente em contacto com a realidade. E a mim este aspecto é absolutamente fundamental, a realidade. Não se pode legislar olhando para um universo que não seja efetivamente o universo da realidade. Este universo nos mostra isto. Quem esteja num ambiente de violência é automaticamente vítima de violência. Isto é algo óbvio na minha ótica, não é? E especialmente se este indivíduo, se este elemento for alguém menor, não é? E que este indivíduo não tenha sequer a hipótese de individualmente encontrar os mecanismos de se afastar, de se resguardar desse ambiente. Então é da responsabilidade do Estado, dos legisladores e das legisladoras, garantir que alguém incapacitado devido à sua idade e por aí fora, não esteja recorrentemente a ser olhado e a violência a ser sucessivamente relativizada. E na minha ótica, estas iniciativas legislativas que foram há uns meses atrás, na minha ótica, são nada mais, nada menos do que a relativização da violência sobre os menores. E era isto só. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria então a palavra novamente às subscritoras. Faz favor. Agradeço às senhoras e senhores deputados. Eu acho que... peço desculpa. Está comprovado cientificamente que as crianças que assistem à violência doméstica são vítimas. Portanto, isto está comprovado cientificamente, não é... é algo científico, portanto, está comprovado. E, portanto, eu acho que este estatuto é extremamente necessário para o bem-estar de todas as crianças que vivem neste enorme e trágico pesadelo. É só. Muito obrigada. Passaria a palavra à doutora Dulce Rocha. Faz favor. Pois, eu agradeço-vos muito as vossas considerações e estava exatamente a falar do prejuízo e que neste momento já sabemos mais. Estava a escrever quando a Francisca disse que está comprovado. Isto é verdade, é relativamente recente. Para os juristas o recente é sempre diferente do resto, mas quer dizer, é de 2009. Houve uma mulher chamada Elizabeth Blackburn que descobriu que nas pessoas mais idosas os telómeros, que são umas extremidadezinhas das células, que crescem menos ou ficam mais pequeninos e que depois as pessoas ficam mais vulneráveis. Quando ela fez esses estudos e ganhou o Prémio Nobel por causa disso,
houve uma diretora de um orfanato em Los Angeles, também médica, que lhe pediu para ela ir fazer a experiência de verificar como estavam os telómeros dos meninos dela do orfanato, porque ela achava que eles estavam sempre a adoecer, mais do que aquelas crianças que viviam nas suas famílias e fora do orfanato. Ela achou aquilo interessante, porque ela só tinha estudado mais as pessoas idosas. Ela disse, mas é que os meus meninos estão, muitos deles sem família, abandonados, e eu tenho falado com outras pessoas diretoras de orfanatos e também me dizem o mesmo, que estão constantemente a adoecer as crianças. Gostava que cá. Lá foram. Ela e a sua equipa foram fazer essa pesquisa e realmente os telómeros eram minúsculos. Portanto, concluíram que essas crianças que sofrem ficam mais vulneráveis às doenças, principalmente do foro respiratório. Isso eram coisas interessantes, que quando eu estava no Centro de Estudos Judiciários, o Dr. Seabra Diniz já dizia isso, que os meninos que estavam no Hospital de São Roque, que eram quase todos por causa de amigdalites e bronquiolites e mais não sei o quê, e que depois iam para as famílias adotivas, desaparecia tudo. Nunca mais tinham bronquiolites. Bem, portanto, aquilo que já se sabia a nível empírico foi comprovado através destes estudos da Elizabeth Blackburn e da sua equipa. Portanto, o prejuízo, isto é que no ambiente a gente diz, pois o problema é que o prejuízo é a seguir, não é? Os danos ambientais são a seguir, portanto, não... E aqui podem ser vistos só a seguir, mas eles são danos efetivos já no momento, não é? São crianças, e lembro-me já agora, porque os exemplos são muito fortes, não é? As pessoas não se esquecem. A doutora Maria José Vidigal teve um caso de um miúdo que assistiu à morte da mãe e ficou catatónico, não conseguia mover-se. Eu nem sabia o que era o estado catatónico, fui ver, pois. Mas ela acompanhou durante bastante tempo e ele nunca recuperou. Mas isto são as mortes. Agora, se a mãe ficar... Nós, os órfãos, já os temos aqui. Nós já temos aqui estipulado, já está aqui consagrado, portanto, os descendentes e os ascendentes, na medida estrita em que tenham sofrido um dano com a morte. Meu Deus, alarguem isto. Um dano com a violência... Não é preciso ser a violência extrema. Pode haver... Portanto, os órfãos nós já os conseguimos incluir. Temos de incluir os outros meninos que vêm as mães muitas vezes a ser estropiadas ou ficam paraplégicas. Eu no Tribunal de Instrução Criminal de Almada, era muito novita ainda, mas quando estive no Tribunal de Instrução, aquilo fazia uma imensa impressão as agressões gravíssimas, tive casos de mulheres que ficaram paraplégicas. Então, e os filhos não têm, não são automaticamente considerados vítimas nestes casos, não é? Claro que nós podemos dizer, teve danos psicológicos, mas não são só esses. Ela é vítima mesmo, não é? Penso que os benefícios de clarificar serão muito maiores do que aqueles de não é? A gente costuma dizer, é mais o que nos une do que o que nos separa. E eu acho que aqui devíamos mesmo pensar que temos de arranjar forma de nos unirmos nisto, porque clarificar a lei, incluindo expressamente as crianças que vivenciam a violência doméstica, vai ser muito útil. Não vamos depender das interpretações, às vezes estranhíssimas, que alguns magistrados fazem, não é? E que vão prejudicar muito as crianças.
deferindo os requerimentos para audição em memória futura, não dando indemnização, não tendo em conta que devem ser afastadas do agressor, portanto, as crianças ficam à mercê. Eu tive um outro caso já no Tribunal de Menores em que uma miúda que tinha sido abusada sexualmente, e essa era vítima de cargas, não é? Mas a mãe tinha desistido, porque na altura podia-se, não era crime público ainda. O indivíduo ia à escola primária para visitar a filha, porque achava que não tinha feito grande mal, porque ele só tinha ereções e tal, não tinha feito grande problema, e ela tinha um medo do pai muito grande, fugia, escondia-se atrás das empregadas e tal. Claro que a gente sabe que o botão de pânico às vezes não resulta sempre, mas às vezes resulta, para o caso daquela apresentadora, da Bárbara Guimarães, funcionou, ela carregou e funcionou, pronto. A Francisca tem outra experiência, mas por vezes é importante. Agora, aquilo que eu vos disse das declarações para a memória futura, da própria indemnização afinal, do afastamento do agressor, penso que são consequências importantes. E, de facto, o Grevio fez notar que nós ainda não protegíamos devidamente as crianças que assistiam à violência. Portanto, não é um entendimento só dos portugueses, é também dos estrangeiros, que isso é pessoas que estão de fora, pessoas, enfim, que têm um estatuto independente, mais isento. Portanto, eu penso que valeria a pena. As crianças são muito vulneráveis, são muito mais vulneráveis do que aquilo que a gente pensa. Elas estão sujeitas a cada violência, a cada comportamento agressivo, e às vezes não têm mesmo forma de se defender, não é? E nestes casos são vítimas muito silenciosas. Mas é sobre tudo isto. Agora gostava que refletissem também, sinceramente, sobre a questão das penas. Eu sei que eu já estava mesmo à espera que o António Filipe e a Isabel Moreira tivessem essa posição, que foi a minha durante muito tempo, agora já não é. Acho que devemos distinguir entre os crimes que são contra as pessoas e são muito graves e os crimes contra a propriedade. Nós não podemos valorar as coisas da mesma forma e não ficar, portanto, nós dizemos, pois isso tinha que ser, isso já vem do antigamente, já vem do tempo da ditadura e depois até do próprio Eduardo Correia, que já foi depois, e o crime de furto qualificado era de 1 a 10 e o de violação de 2 a 8, não é? E o crime de agressões, como é que é? Violação da integridade física. Ofensa à integridade física agravado era de 1 a 5. Portanto, quer dizer, isto é uma coisa inadmissível, não é? Portanto, entretanto, houve a grande alteração de 2007, que fez os possíveis por alterar um bocado isso, mas o que é certo é que a gênese está ali, muito forte. Portanto, nós vemos que, por vezes, os burlões são punidos de uma forma muito mais gravosa do que os agressores, que passam a vida não só a infernizar, mas a fazer danos muito graves nas pessoas com quem convivem, nas mulheres e nas crianças. E por isso gostava que refletissem sobre isso. Agradeço-vos mais uma vez. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a vossa exposição e também deixar aqui claro que foi muito sublinhado que as crianças, obviamente, não estão desprotegidas no nosso ordenamento jurídico, mas também pode haver espaço, há um caminho de aprofundamento no sentido da clarificação da lei, assumido aqui de forma quase unânime por todos os grupos parlamentares. Na primeira comissão há um espaço para
para esta clarificação, se os grupos parlamentares assim o entenderem, porque há uma proposta do Governo e um projeto de lei, pelo menos, não sei se haverá outros, que estão ali a ser discutidos sobre estas matérias, mas além deste espaço, que está em aberto, não está ainda fechado, obviamente que os partidos podem apresentar as iniciativas que considerarem oportunas para o tal aprofundamento, para a tal clarificação da lei, no sentido de minimizar interpretações menos corretas daquilo que o legislador quis colocar na lei que já existe. Muito obrigada mais uma vez a todos e a todas pela vossa presença e às subscritoras. Muito obrigada pela vossa exposição e pela vossa presença. Eu tinha trazido aqui o comunicado do IAC, mas isso vocês conhecem, já foi em 2018, creio eu. Para mostrar.